Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto sobre cartografia, tá? E eu vou trazer hoje para vocês algumas outras formas da gente representar o espaço geográfico que não é um mapa, né? A gente falou muito do mapa, mas existem outras formas de representar o espaço geográfico, que são as maquetes, os croquis e as plantas. Então eu vou colocar aqui imagens para vocês visualizarem enquanto eu estou falando, tá? Então a primeira vai ser a maquete. As maquetes, elas vão reproduzir em miniatura parte aí da nossa superfície terrestre. E é interessante que as maquetes, elas são modelos tridimensionais. Tridimensionais quer dizer que a gente consegue visualizar tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto, para ficar mais fácil de vocês entenderem, de lado. Então a gente consegue visualizar pelo menos 3 lados dos elementos que estão sendo representados. Então de frente, de cima e de lado, tá? Isso seria, entre aspas, aí, o tridimensional. A gente vai ver que as outras são diferentes, assim como o mapa, né? O mapa é uma visão bidimensional. Eu só consigo ver a largura e a altura, tá bom? Então essas são as maquetes tridimensionais. Então as maquetes, elas representam a largura, a altura e a profundidade, tá? As maquetes, elas podem ser utilizadas para representar tanto elementos naturais. O relevo, por exemplo, é muito utilizado, as maquetes, também como elementos sociais do espaço geográfico. Por exemplo, uma favela, um bairro, vários outros elementos, tá? Nem todos os elementos devem ser reduzidos proporcionalmente com base no tamanho original. Então, às vezes, dependendo ali do material, dependendo de algum fator ali que você está representando, às vezes você não vai reduzir o tamanho real daquele elemento, porque às vezes o tamanho reduzido dele, em proporção com os outros, vai ficar estranho ali naquela representação. Então a maquete, ela tem essa liberdade dessa redução não ser tão fiel ao real, tá bom? O próximo que a gente vai mostrar aqui é a representação pelos croquis. Vou colocar as imagens. Os croquis, eles são desenhos simplificados, né? Muitas vezes são confundidos aí com desenhos de crianças, né? Porque eles não têm uma preocupação nenhuma com o formato, com a redução, com relação à realidade, né? Eles geralmente são feitos à mão livre, então é um desenho mesmo. Apesar de não ter assim um rigor como os mapas e as plantas, que a gente vai ver daqui a pouco, que respeitam ali aquelas convenções cartográficas, eles são muito úteis para poder destacar elementos e fenômenos e também informações de um determinado espaço com o intuito ali de atender um objetivo ou uma função muito específica, né? Então é uma forma simples do leitor que está vendo aquele croquis ali de entender alguma coisa. Então, às vezes, estou querendo mostrar uma rua que tem um trânsito muito forte. Então, faço um desenho rápido ali com muitos carros. Estou querendo mostrar como que é difícil, por exemplo, chegar num supermercado dentro ali de um determinado bairro. Então, eu faço ali o caminho da minha casa até o supermercado de uma forma simples, não ter nenhuma preocupação com o tamanho real, enfim. Então o croquis, ele é mais livre, mas ele também é importante porque ele mostra ali algumas informações de uma forma mais simples, sem muito rigor cartográfico, tá? E por último nós temos as plantas, que nós vamos ver aqui também algumas imagens. As plantas e os mapas são muito parecidos, tá? Então, assim como os mapas, as plantas, elas vão seguir ali todo aquele rigor cartográfico, os cálculos, a escala, tudo direitinho, tá? A diferença é que a abrangência do mapa é muito maior. Então, o mapa eu consigo representar uma cidade, um estado, um país, um continente, o mundo inteiro. Já a planta, ela representa um espaço menor. Então, ela traz detalhes, muito mais detalhes do que um mapa. Então, por exemplo, se eu tenho o mapa
de um bairro, eu não necessariamente consigo ver a minha casa. Na planta, o objetivo da planta não é mostrar o bairro, e sim mostrar os detalhes de uma determinada casa, por exemplo. Então a planta, ela vai mostrar os cômodos da minha casa. Então a planta, igual vocês viram aí, mostra o limite dos cômodos, mostra onde está cada móvel ali da sua casa. Então os engenheiros, arquitetos, né, os pedreiros, eles utilizam a planta, né, a planta baixa de uma casa, por exemplo, é isso que vocês viram aí nas imagens. É como se derrubasse todas as paredes e ficasse só o traçado ali das paredes e onde vai ficar cada móvel, onde tem uma janela, onde tem uma porta, tá bom? Então, esses aí são algumas formas de representar o espaço geográfico além do mapa. Então, vocês viram que cada um tem uma função específica, né? A maquete é mostrar ali as reais formas daquilo que eu estou querendo representar, porque é a única que é tridimensional, que mostra largura, altura e profundidade. Os croquis, eles são bidimensionais, como os mapas só mostram largura e altura, mas os croquis são desenhos mais livres, que não têm um rigor cartográfico, mas são importantes porque trazem informações de uma forma mais simples para o leitor entender. E já as plantas têm a função de mostrar espaços com muito mais detalhes. São parecidos com os mapas porque tem um rigor cartográfico, né, a escala, por exemplo, mas diferente dos mapas, as plantas elas mostram lugares menores e por isso mostram mais detalhes, como os cômodos de uma casa, por exemplo. Então observem que cada um tem uma função e uma importância. Então se eu pergunto para vocês, qual é o melhor de ser utilizado? Mapas, plantas, croquis ou maquetes? Depende. Não tem como a gente falar qual que é o melhor a ser utilizado. Vai depender da intenção da pessoa que quer fazer aquela representação. Então, se eu quero representar o cômodo de uma casa, qual que é o melhor a ser utilizado? Uma planta. Se eu quero representar o caminho da minha casa até o supermercado, por exemplo, para o meu filho, que é a primeira vez que ele está saindo, ele não sabe direito como que faz, ele precisa ir ali rápido no mercado comprar um negócio para mim. Eu vou fazer um desenho ali, que é um croquis do caminho da minha casa até o mercado. O melhor a ser utilizado é um croquis, eu não vou dar um mapa super elaborado para ele, que ele vai se perder, entende? Agora, se eu quero mostrar o relevo da minha cidade, para os alunos poderem entender como que é a diferença entre um morro, uma parte mais baixa, se eu tenho como fazer uma maquete, eu vou fazer uma maquete. Então, cada um tem uma função, então não tem como falar qual que é melhor e qual que é o pior. Depende da intenção e do que eu quero mostrar ali naquela representação. Então só para finalizar, na última atividade dessa semana, vocês vão fazer aí uma representação. Não tem espaço lá no bloco, porque não deixaram espaço na hora da impressão, mas vocês podem pegar um papel aí na sua casa. Se tiver aquele papel todo branco, sem linhas, melhor. Se não tiver, não tem problema, tá? Pode fazer na folha do caderno mesmo, mas aí, né, retira para poder colocar ali no bloco para eu poder corrigir depois, tá? Então vocês vão fazer ou uma planta ou um croquis. Vocês não vão fazer um mapa, porque o mapa tem aquele rigor cartográfico que eu falei, e vocês não vão fazer uma maquete, porque a maquete precisa ser tridimensional e a gente vai fazer só no papel. Então, se a gente está fazendo no papel, tem que ser uma representação de 2 dimensões, bidimensional, que seria mapa, planta ou croquis. Mas o mapa, como tem um rigor maior, a gente vai tirar. Então, vocês vão fazer ou uma planta ou um croquis. E aí vai depender do que vocês querem representar. Se vocês vão fazer aí a representação dos cômodos da casa de vocês, então vocês vão fazer uma planta, tá? Mas lembrem que a planta precisa ter as linhas bem retinhas, a divisão dos cômodos, então utilizem a régua, meçam ali o tamanho, né, das paredes para ficar retinho, uma, né, certinha com a outra para não ficar torto, tá bom? Agora, se vocês querem representar, por exemplo, o caminho da casa de vocês até a escola, então vocês vão utilizar um croquis. Aí pode ser um desenho mais livre, sem a utilização de muita régua, tá ok? Então escolham e façam. Se tiver dúvida, pode me chamar, que eu estou à disposição.
Até a próxima!